O ano começa, mas nós já sabíamos que as coisas esquisitas do final do ano passado continuariam com força total em 2024. Logo no segundo dia, e uma paulada bem dada na muleira. Mas em muitos casos é até bem feito. Para aqueles que não acreditam no que veem, não adianta falar ou mostrar, então é bem feito mesmo. É bem feito sim, para aqueles que acham que tudo não passa de conversa fiada de internet ou rodas de redes sociais. Bem feito. Para esses seres de outro mundo deve ser maravilhoso ter um filho ou filha na escola recebendo orientação sobre gênero e um professor fumando maconha e induzindo uma criança de 7 anos a decidir se quer ser menino ou menina. Deve ser linda a imagem que essas pessoas criam sobre essa situação na cabeça delas. Deve ser algo extremamente sedutor. É isso que chamam de inclusão. Nesse caso, uma criança ainda não sabe o que quer da vida, são 7 ou 8 anos de idade. Mas aquele que acha que ela sabe, escolhe por ela, diz e incentiva o que ela deve ser na vida um pouco mais para frente, homem ou mulher. Não é de embrulhar o estômago isso? É uma confusão que se faz na cabeça de uma criança que deveria apenas estar estudando e brincando, em casa ou na rua, com os amiguinhos, na inocência dos anjos. Mas ao invés disso, vai ocupar a maior parte do tempo pensando sobre o que ela é ou vai ser em termos de gênero. Professores maliciosos com raiva do mundo, querendo destruir tudo aquilo que eles odeiam. Estrutura familiar, religião, aptidão, nada disso serve. Tem de ser destruído para que aquele futuro inocente e útil possa ser utilizado amanhã como a mais nova geração de uma massa de manobra. Para aqueles que escolheram o regime de governo que o Brasil tem hoje, isso é sensacional. Mas tem um outro lado disso aí. Eles também terão de fazer uso de suas próprias escolhas. Terão de colocar os seus filhos em escolas públicas. Não poderão escolher escolas católicas ou protestantes ou até mesmo privadas que sigam uma metodologia mais conservadora. Não, não e não. Terão de colocar os seus próprios filhos para viverem como quem eles escolheram para decidir sobre suas vidas, querem que os futuros cidadãos vivam. Entendeu? Não poderão colocar em escolas privadas. Não de novo. E tem mais uma coisa, interrupção do direito à vida. Essas pessoas devem achar isso sensacional. Falam que é uma questão de saúde pública porque mulheres morrem ao fazer abortos clandestinos, ao invés de terem mais cuidado justamente com seus parceiros na hora em que estão copulando, tendo relações sexuais irresponsavelmente. E quer ver mais uma coisinha? Invasão de terras incentivada pelo governo. Já pensou? Você sendo um agropecuarista e vendo suas terras sendo invadidas e destruídas e tudo isso incentivado pelo governo? Já pensou? Se isso não faz parte da doutrina de um regime comunista, você precisa acordar, se informar, ler sobre a questão desde a raiz, procurar livros de história, saber quem foi Antônio Gramsci, Leon Trotsky, Karl Marx, Joseph Stalin e muitos outros. Leia suas principais frases, seus pensamentos, ensinamentos, a internet está cheia disso aí. Reflita e veja se o Brasil não está no mesmo passo. Uma sociedade mal informada é uma sociedade ingênua, submissa e condenada ao desprezo, ao sofrimento e à burrice eterna. Desse jeito, vai ter sempre o que merece. De novo, só para esclarecer a questão do aborto, já tem legislação que trata do assunto. Qualquer iniciativa que saia desse escopo é irresponsabilidade de quem está no risco de uma gravidez. Existem métodos anticonceptivos, contraceptivos, que se faça uso deles. Pois nesta terça-feira o presidente Lula sancionou e publicou no Diário Oficial da União, logo no segundo dia do ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias com vários vetos. Um deles
Já era esperado, mas ainda se tinha alguma esperança, pois a emenda foi aprovada com larga margem pelo Congresso Nacional no finalzinho dos trabalhos, em dezembro agora. Trata-se da emenda que proibia tudo isso que mencionamos anteriormente. Proibia o governo de incentivar e financiar invasões de terra, proibia cirurgias de redesignação sexual em crianças e realização de abortos nos casos que não estão previstos pela lei, e que impedia professores de exercerem doutrinação com esse objetivo nas escolas públicas. Lula vetou tudo isso. Pois é o que o governo dele queria e ainda quer mudar todo um conceito secular de um país tradicionalmente religioso, cristão, cheio de fé. Porque a fé te faz acreditar em algo melhor que vem depois. E esse depois pode fazer com que você não atenda os desejos deles agora. Eles precisam que você seja a força deles nesse momento e não busque esperanças depois em outro alguém. Papo furado, esse de tirar todo mundo da pobreza e miséria. Estiveram no poder por mais de 14 anos e não fizeram isso. Houve apenas um pequeno intervalo de um governo e meio, no caso Temer e Bolsonaro, que só procuraram minimizar o estrago feito por eles. No final do governo Dilma, por exemplo, mais de 14 milhões de brasileiros estavam desempregados. Só para que você possa ter uma ideia bem rapidinha, Israel tem hoje 9 milhões de habitantes. Era como se quase duas Israel estivessem sem emprego, vagando pelas ruas do Brasil em uma recessão monstruosa, recorde, que muitos se negavam a enxergar. No fim de semana, conversando com uma conhecida, ela me disse que o irmão dela, que é uma pessoa de curso superior, trabalhador da Caixa Econômica Federal e que supostamente deveria estar bem informada, ou bem informado, porque no caso é o irmão dela, disse não acreditar na realidade que terminou o governo do PT no fim da era Dilma. Disse não acreditar também que o país hoje já sofre com um déficit maior que 200 bilhões de reais. Não. Mesmo o próprio governo admitindo isso. Mas para essa pessoa tudo não passa de conversa fiada de redes sociais. Que nada disso está acontecendo, que nada disso é verdade e que o Brasil está indo de vento em polpa e que Bolsonaro foi um anticristo que destruiu o Brasil. Para essa pessoa, os 14 milhões de desempregados, se é que houve mesmo esse número, é culpa do próprio Bolsonaro, que já se inspirava em ser o próximo presidente. O que você vai dizer sobre isso? É impressionante, o país está cheio de gente assim e só agora nós conseguimos descobrir. São pessoas que nasceram para puxar carroça com tapadeira nos olhos e que se orgulham de ser assim. Foram enfeitiçadas e que gostam do feitiço. Para essas pessoas, o Brasil que consideramos bom é ruim para elas. E o que elas querem é o que nós consideramos ruim. É difícil de imaginar que existem seres humanos assim. Será mesmo que somos da mesma espécie? O veto do presidente Lula, como o da reoneração da folha de pagamento, será reavaliado pelo Congresso Nacional na volta do Legislativo em fevereiro. Até lá, nós teremos de conviver com esse desgosto e pessoas desinformadas que nos cercam todos os dias.